Quando a gente faz uma venda consultiva, mas não tão complexa, de repente uma pessoa só toma toda a decisão, é um probleminha que a gente vai resolver, é alguma coisa que é uma conta mais direta. Quando a gente está indo para venda complexa, além de ter muito provavelmente um ticket mais alto, mais pessoas envolvidas no processo de decisão, você vai perceber que quanto mais pessoas estão ali tomando a decisão, muito provavelmente você tem outros concorrentes, a pessoa não vai estar ouvindo uma empresa só, e vão ter pessoas que vão estar discordando lá dentro sobre como essa solução deve ser resolvida, né? Sobre como esse problema deve ser resolvido. Então vamos supor que a compra de uma máquina, né? A compra de um equipamento, uma compra de uma máquina, tem gente defendendo a compra da máquina, tem gente defendendo a terceirização da produção para alguém que já tem a máquina e a gente não precisa mais se preocupar com isso. Vai ter gente defendendo um outro tipo de tecnologia, né? Então, essas pessoas dentro da empresa, muitas vezes ainda não estão na mesma página, né? Então, a gente precisa entender como cada uma dessas pessoas está pensando e influenciar individualmente cada uma dessas pessoas. Né? Então, se eu estou vendendo, por exemplo, um software, né? Estamos vendendo um CRM, estamos vendendo alguma coisa de aplicativo. Eu vou conversar com o usuário, que é a pessoa que usa, vou entender as dores desse usuário hoje. Eu vou entender o decisor, que de repente é o gestor, é o diretor, e eu vou entender o que ele precisa que o software forneça para ele. Ele não vai usar. Se é amigável, se não é amigável, se a tela é bacana, se é bonito, se é fácil de usar, ele não está tão se importando tanto com isso. Ele se importa com a quantidade de dados que ele vai ter, os relatórios que vai ter, se ele vai ter visão em tempo real, vai ter visão em tempo real. As coisas são diferentes. Eu preciso conversar com o usuário para que ele defenda, se tiver uma reunião e ele for consultado, para que ele defenda a minha solução. Eu vou conversar com o decisor e eu quero que, quando isso for discutido, ele esteja optando pela minha solução. Vou conversar com a pessoa do financeiro, patrocinador, vou mostrar o ROI da minha solução para que essa pessoa, nessa reunião, defenda a minha solução. Vou conversar com um influenciador, o cara do TI, sei lá, não usa, não se importa com o relatório, ele quer saber de suporte, ele quer saber de customização, ele quer saber sobre a integração com as outras áreas, com o ERP. Eu vou mostrar para ele que o negócio vai funcionar para ele, que ele não vai ter dor de cabeça e que numa reunião, se ele for consultado, ele vai optar pela minha solução. Porque na reunião da tomada de decisão, Lê, eu não vou estar, cara. Você entende? Eu preciso deixar plantadinho isso em cada uma das pessoas para que eles votem ali e para que eles optem pela minha solução quando eu não estou lá. Se eu vou com muita força em cima do financeiro, porque eu acho que é uma decisão salgada e é o financeiro que vai tomar a decisão, se os outros 3 estão votando por outra, esse cara está perdido. Eu preciso ter maioria de votos, eu preciso conseguir resolver problema de todos. E aí o ponto do vendedor que só sabe vender de um jeito, só sabe vender para uma pessoa, só sabe vender para o usuário, ou só sabe vender para o financeiro, ele está na roça, cara. Porque eu preciso saber como o meu produto, o meu serviço resolve problemas de diferentes stakeholders, diferentes decisores. Né? Eu preciso conseguir mapear isso dentro do meu processo, mapear essas pessoas e conseguir, ao longo desses 6, 8 meses aí, conversar e fazer reuniões ou em grupo, né? Eu posso fazer uma reunião com um influenciador junto com o financeiro, eu posso fazer tentar bater um papo rápido em ligação com o decisor, se ele não está participando das reuniões. Eu preciso estar muito perto do usuário, que provavelmente é a pessoa que tem menos barreira para eu conversar. Então, eu preciso mapear no meu processo se eu conversei com todos. Né? E se todos já estão cientes de como a minha solução resolve o problema dele. Perfeito. Eu acho que em cima do que você está falando, a gente tem que cruzar com o processo de vendas. Então eu quero trazer aqui o teu processo de vendas. Quando você constrói ele tem que ser pensado no perfil de cliente ideal. E dentro do perfil de cliente ideal, você tem a qualificação desse cliente ideal. Então, quando você é uma empresa e você vende para um cliente que tem uma decisão compartilhada internamente, ele tem um ciclo maior, você tem que contemplar esses elementos dentro do teu processo. Então, o Dani, ele fala brilhantemente de mapear todas essas pessoas, né, e de desenvolver um relacionamento com todas essas pessoas. Nem sempre você consegue atingir essas pessoas. Então, quando ele fala de desenvolver relacionamento,
Ele fala de você entender quem é a pessoa e de repente você ajudar o teu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, a falar com aquele cliente internamente. Porque enquanto eu não conseguir falar, por exemplo, com o diretor comercial e eu estou falando com o gestor comercial, eu preciso munir de informações o gestor para que o gestor trabalhe no diretor. Isso tem que estar dentro do meu processo. Eu vou dar um exemplo. Se eu estou em abordagem desse gerente comercial, né, e eu sei que quem toma a decisão é o diretor, porque o gerente falou, olha, eu vou reunir as propostas e vou levar isso para o meu diretor. Né? Eu tenho que começar a fazer perguntas para o gerente de como o diretor dele toma a decisão. Será que o diretor ele é sensível a preço? Será que ele é sensível à entrega? Será que ele quer de um jeito e o mercado está entregando de outro? Ou eu entrego de outro jeito? Em quanto tempo ele quer aquela solução? Qual é o prazo de pagamento que está dentro do planejamento do diretor? Eu começo a fazer perguntas para o usuário sobre o decisor. Então eu já começo a desenvolver um relacionamento. Por quê? Porque no momento em que eu sentar com o diretor, eu já conheço ele. Percebe? Aqui é a sacada. Eu tenho que conhecer o diretor que vai tomar a decisão antes. Como? Perguntando para os interlocutores, perguntando para os stakeholders, pesquisando ele na internet. Às vezes o teu cliente ele não vai querer falar o nome do diretor. Mas se você entra no LinkedIn e você está vendendo, evidentemente, para um cliente B2B, você consegue descobrir essa informação porque o diretor está no LinkedIn. E o diretor vai falar que ele é diretor daquela empresa que você está se relacionando. E aí vem uma sacada que eu quero trazer para vocês em cima desse tópico específico. Você, como vendedor, você tem que estabelecer um plano de ação claro. Presta atenção. Plano de ação claro, porque isso está no seu controle. O teu cliente com quem você está conversando, falar de você da mesma forma que você fala para o seu diretor, não está no teu controle. Agora, eu tenho que estabelecer um plano de ação. E aí eu preciso entender muito do processo de compras do cliente. Olha, em quanto tempo você vai apresentar a solução para o seu diretor? Quanto tempo você vai levar para conseguir apresentar essa solução? Você precisa de uma semana? Então eu vou fazer um follow-up daqui 7 dias. Eu vou te mandar um case daqui 4 dias. Eu vou mandar, por exemplo, um e-mail daqui 5 dias. Eu tenho que ter um plano de ação para eu conseguir executar essas etapas. Porque se eu não executar essas etapas, eu posso ter a melhor boa vontade do mundo, né, Dani? Eu posso ter o melhor processo comercial, a melhor ferramenta, mas se eu não agir, eu não vou ter sucesso em vendas, né, cara? E aí, gostou deste conteúdo? Então eu quero te fazer 3 convites. Primeiro, para você ouvir o programa completo lá no Spotify. Segundo, para você conhecer o programa de aceleração de supervendedores, o nosso treinamento de vendas, onde eu e Daniel Mestre vamos te ensinar como aplicar o método supervendedores no seu negócio. E terceiro, quero convidar você para conhecer o RD Station CRM, o melhor e maior CRM do Brasil, inclusive o CRM que nós utilizamos aqui na nossa operação comercial. Esses 3 links estão na descrição deste vídeo. Vem com a gente e bora crescer!